Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Eu espero que aí na sua casa, na sua vida, esteja tudo bem também. Mas se não tiver, creia que vai ficar. Porque quem é que não passa, né, pessoal, por dificuldades? Todos nós. Mas temos que ter, ó, a confiança de que Deus está no controle de tudo. Então, hoje eu vim aqui nesse vídeo trazer para vocês como eu fiz o tampo lá do móvel que eu restaurei no vídeo passado. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele linkado aqui no finalzinho do vídeo para que você venha assistir lá, tá? Mas eu creio que você já deve ter assistido sim. E então, eu usei o mesmo vídeo em que eu fiz o móvel para estar mostrando, só que assim em partes bem menores, né, gente? Pra vocês terem noção. Mas na parte da pintura eu deixei o vídeo passar lentamente da forma que eu fiz para que vocês não perdessem nenhum detalhezinho da coisa, tá bom? Então, gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Mas se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, venha fazer parte aqui, ó. Venha fazer parte conosco. E se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, hypar o vídeo para que nosso vídeo possa ter um melhor alcance. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, meus amores, atendendo a pedido, vamos trabalhar hoje no tampo desse móvel. Aqui eu estou passando pintoff e depois espalhei com um pincel e fiz só a metade, como vocês podem ver aí, tá bom? E depois o marido veio retirando tudinho. Pessoal, aí tem que ser aos poucos, tá? Porque se o pintoff secar, fica difícil pra tirar depois. Ele gruda mais ainda a tinta, tá bom? Então aí eu fiz a metade, o marido foi tirando a metade e depois nós fizemos a outra metade. Espera um pouquinho o tempo do produto agir e vai tirando. Aí ele tá fazendo, gente, sem luva, porque ele é desse jeito, sabe? Mas tinha luva para ele colocar. Aqui dá para vocês perceberem como estava danificado, ó, o tampo. Não só na frente, como nas pontas dele, gente, e também na parte de trás. Tava muito danificado e a gente teve assim que passar massinha em tudo para poder ficar bom. Olha só, pessoal, eu não sou, tá, profissional. Foi a primeira vez, gente, que eu tô reformando assim um tampo com tantos defeitos. Mas tá dando certo. Ali o marido deu uma raspada, né? E agora vamos lixar aqui. Ele tá lixando com a lixadeira dele, que é mais pesada, para ir tirando a parte mais grossa. E olha como ficou. Ficou bem tiradinho as massas, as tintas que tinha. Só que não era necessário eu ter feito isso, gente. Por quê? Porque eu não consegui chegar com a massa na cor ideal aí. E eu tive que emassar tudo de novo. Então, esse trabalho aí eu poderia ter somente consertado. Mas eu achei bom porque deu para mim fazer uma finalização melhor, né? Tipo, eu mesmo fui passando a massa, fui colocando aí. E eu achei assim, gente, que pro meu primeiro tampo e sem experiência ficou perfeito. Tô muito grata a Deus por ele ter me dado sabedoria para fazer isso aí. E a força de vontade também da gente conta muito, né, gente? Ali vocês viram eu tirando ali todos as sujeirinhas aí, ó, que tinha nessas valinhas aí para poder sujeirinha que eu digo assim de verniz, velho, encroado, né, gente? Tava muito antigo o verniz por baixo também encroado ali. Aqui eu tô usando, ó, a massinha para madeira, que é na cor de cerejeira, e o betume, gente. Esse betume aí é o betume tabaco, tá? Aquele assim bem mais escuro. E aí eu misturei ele com o betume, né? A massinha com o betume. E fui passando aí, que de longe assim, ó, vocês nem vê as imperfeições, né? Mas de perto, o pessoal, dá pra ver as imperfeições, sim, e bastante. E eu fui fazendo ali, misturando, ó. Depois eu ainda coloquei mais corante, ó, pra colocar. E o que eu quero dizer pra vocês, que não é impossível, não tenha medo. Se arrisque. Se você não quer fazer assim, de repente, num móvel grande, faça numa madeirinha, um teste, sabe? Começa a testar numa madeira. Dá pra fazer também. E você vai ver que você vai se surpreender que você é capaz de fazer.
tá? Só que aí, que nem eu falei, ó, a primeira massinha que eu fiz ficou dessa cor. Depois eu fui fazer uma outra, gente, e ficou mais escura ainda, mas ainda não ficou a cor ideal para combinar com tampa, então eu vi que não ia ter jeito. E aí o que eu fiz? Eu decidi, depois de lixar toda essa peça, eu decidi pintar ela e fazer o efeito, né, de madeira. Eu já tinha falado isso, né, para minha cliente, que esse foi um dos primeiros trabalhos fora, assim, porque eu já até fiz, mas fiz para minha irmã, né, gente, apesar que ela me deu um trocadinho também, mas eu fiz para minha irmã. Aí, vocês estão vendo ó, a diferença de cor? Ficou parecido, mas não tanto. Aqui, ó, tive que retocar depois. Então, assim, foi um trabalhinho, gente, bem gostoso, tá? Aí, como eu tava falando, a minha cliente já tava ciente de que eu ia pintar, tá, gente? Que eu falei pra ela que se eu visse que não tinha a condição de ficar só com a massinha e ficar bonito, eu ia pintar. E foi o que eu fiz. Como eu vi que não deu resultado, eu pintei. Aqui, ó, tô lixando tudinho. Já pela segunda vez, tinha lixado a primeira vez, agora já tô lixando a segunda vez, porque eu já tinha tirado, né, muitas das imperfeições. E depois, sempre fica algum buraquinho, a gente vai lá e retoca de novo os buraquinhos, gente, para poder ficar bem feitinho. E aqui, o meu celular tinha descarregado, eu não percebi que a bateria já estava fraca, e eu dei uma mão para poder adiantar. E depois eu mostrei vocês dando a segunda mão de tinta PVA branca, tá, gente? Ou pode ser tinta para artesanato também. Vai fazer o mesmo efeito. Aqui, ó, eu tô usando essa tinta PVA ouro, porque era a única que eu tinha mais clara assim, mas pode ser uma tinta também na cor tipo mostarda, tá bom? E o betume que eu já tinha usado ali, né, o tabaco e esse castanho claro. E coloquei, ó, um pouquinho de cada lado ali na bandeja, botei água. Essa água, gente, eu coloquei mais umas 5 vezes, tá? Eu só botei pouca aí para não ficar entornando, mas eu fui colocando água aí de acordo com o que ia acabando, conforme eu ia aí esticando, ó. Aí eu umedeci o pincel, por quê? Porque a tinta tem que deslizar. E o certo é você levar o pincel de uma vez. Só que na primeira mão, gente, não tem como, porque o pincel gruda bastante, porque a tinta é meio grosseira, né? Assim, meio grossinha. Então, da primeira vez, não dá para ir de uma vez, mas você vai pintando. E depois, conforme você vai molhando o pincel, essa umidade é que vai fazer com que o pincel deslize melhor. Então, você vai pintando e depois você vai fazendo um acabamento tipo de ponta a ponta, sem deixar o pincel no meio, para que não fique aquela marca no meio do pincel. Aí, eu fiz até uma coisa errada, que no final, que eu fui me dando conta, assim, para melhorar, que eu tava ali já me preocupando com os beirais, as laterais, né, aí do móvel, e não era necessário. Tá vendo? O certo é esse movimento aí, ó, de fora a fora, tá vendo? Só que tem momentos que quando você vai passar a tinta, que você pega a tinta lá e passa, a tinta não escorrega de vez. Então você vai e passa, mas aí depois você vai lá, molha o pincel de novo. Tá vendo ali como fica umas manchas quando a gente deixa o pincel no meio? Então você tem que vir, ó, fazendo esse efeito aí depois, que vai ficando mais macio, para ele ficar de fora a fora certinho, parecendo realmente uma folha de madeira. Eu espero que vocês estejam entendendo. Não é difícil, mas você, se tiver medo de fazer direto não em um móvel, como eu já falei, você pode testar em um pedacinho de madeira, até uma madeirinha de caixote. Só que o importante é, para o efeito ficar assim, você precisa pintar o fundo, tá? E se você quiser mais claro, você usa os tons mais claros. Se você quiser, desculpa, o tom mais escuro, você faz o tom mais escuro. Aí vai de acordo com os móveis que você tiver na sua casa, tá bom? Se você quiser fazer um padrão. Eu achei, gente, que para minha primeira experiência
ficou um resultado muito bom, tá? Então eu espero ser inspiração. Não sou nenhuma profissional nessa área ainda, mas eu espero me capacitar cada dia mais, porque é uma coisa que eu amo fazer, é restaurar móveis, é mexer com madeira. Então, assim, estou muito feliz por esse resultado que eu consegui obter nessa peça. E tá vendo ali que eu tô sempre me preocupando com a lateral e eu vi que não era necessário eu ter feito isso. Eu tinha que ter me preocupado só com a parte de cima. E se vocês perceberem aí, eu fui dando tipo mais ondulada também, né, gente? A minha mão foi fazendo uma ondulada. Mas se você puder fazer o mais retinho possível, ainda vai ficar bem melhor. Depois eu vim consertando. Vocês vão ver aí que depois que eu terminei no final, tá vendo? Na primeira vez, você pode até deixar assim pelo meio do caminho, mas depois você umedece o pincel e venha passando de fora a fora para ele ficar realmente como se fosse uma chapa de madeira, não ter marcas ó, de pincel no meio do caminho, tá bom, pessoal? E depois que você dá a primeira mão, se você achar que ficou algum defeito e quiser passar outra mão por cima, dá para você fazer e ainda fica até mais fácil de você tá misturando a tinta aí e fazendo o pincel, ó, desliza mais fácil. Vocês perceberam ali como o pincel já vai deslizando mais fácil? Depois que você faz a primeira mão, mas não esquecendo de ir e vir, sem deixar a marca de pincel no meio, tá, gente? Sei que já deve ter ficado até chato, porque eu já repeti isso várias vezes. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final aí e que vocês façam aí na casa de vocês, tá? Porque é o que eu falei. Se você não tentar, você nunca vai saber se você é capaz ou não. E aí, ó, tá vendo? Eu achei que tava muito amarelado, aí passei um pouco mais só do betume tabaco para ir dando esse tom mais avermelhado assim, né? Não sei. E olha como foi ficando bonito realmente, como se fosse uma madeira. Vocês estão vendo? Eu quis gravar essa parte aí devagarzinho. Eu ia até fazer outro, mas depois eu pensei, gente, mas eu tenho tudo isso lá gravado. Só que no vídeo a gente não pode botar ele assim do jeitinho que eu estou fazendo aqui, porque senão o vídeo fica imenso, né? Ia dar 2 horas de vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E aqui, pessoal, quando você terminar de fazer o que você fez aqui, você faz as lateraisinhas, tá? Para ficar bonitinha e espera no mínimo 2 horas, 2 horas e meia para você poder passar o stem, que foi o que aconteceu aqui. Depois eu passei o stem, dei 2 mãos de stem e para ficar ainda mais bonito, pessoal, eu passei uma mão de seladora, 2 mãos de seladora, porque como eu tampo, ficou 2 mãos de seladora. Eu vou ser sincera para vocês que eu simplesmente fiquei apaixonado com esse resultado, porque eu não imaginava que ia ficar tão bom. Que, como eu falei, sabe quando você faz as coisas, mas você faz as coisas assim, ai, tomara que dê certo, mas sabendo que poderia ter algum contratempo, porque era a sua primeira vez e você já estava ali de cara tentando. Mas graças a Deus, para a glória de Deus, deu tudo certo. O Senhor esteve comigo em todo o tempo e eu consegui aí fazer esse móvel e eu fiquei muito feliz. Aqui, como eu estou mostrando para vocês, aqui já é o stem que eu estou passando. Passei 2 mãos de stem e depois eu passei a seladora. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mas acompanhe aí que ainda tem a finalização. Beijo!